Senhores vereadores, as pessoas que nos honram com a visita, a imprensa, as lideranças políticas, comunitárias, Dario Collin, um ex-presidente do PMDB, que honrou o partido, que fez com a sua presidência e a sua esposa, foram os momentos auges do partido em que elegeu prefeito e vereadores. Foi um exemplo nesse sentido de presidente. A todos, então, meus cumprimentos, meu boa noite. Vejam que no início, logo no início da sessão, nós estávamos aqui tratando da ata. Alguns dos senhores que já estavam aqui, ou todos, lembram-se. E lá pelas tantas eu perguntei quando foi disponibilizado a ata da semana passada. E eu insisti com a pergunta. E voltei a perguntar de novo. Houve um entreolhar de pessoas aqui. E aí, não, foi quarta-feira. Foi quarta-feira. Foi ontem, né? E o presidente Renato Kranz disse, foi ontem. Quarta-feira. Quarta-feira foi ontem. Sabem quando foi disponibilizada a ata, senhoras e senhores? Senhor Becker, vereador Becker, demais vereadores. Às 18h15 de hoje. Às 18h15 de hoje. Está lá? Zana? Às 18h15 de hoje. Não foi quarta. Hoje é quarta. Não, de repente posso estar enganado. Porque às vezes a sessão acontece às quartas-feiras. Às vezes é antecipada. Hoje é quinta, né? Ou é quarta? É quinta ou é quarta hoje? Não é quarta, não é quinta, hoje é quinta. Então vejam. Vejam, senhores e as senhoras. Uma afirmação categórica de que foi quarta. Mas na verdade foi hoje. 18h15. Está no computador. Me entristece as palavras odiosas ou as palavras duras que o vereador presidente tem usado dessa tribuna. Nunca na história, eu vou repetir, nunca na história do Poder Legislativo, na história recente desse Poder Legislativo, um presidente usou tanto e com tanto rancor. O presidente de um poder legislativo, ele deve ser, e é assim historicamente, deve ser o magistrado, aquele que busca não a cisânia, não fomentar a cisânia, pelo contrário, promove acertos no sentido de preservar o poder legislativo, faz os encontros para, se tiver rusgas, rixas, tentar apaziguar, jamais fomentar a cisânia, fomentar a divisão. E notadamente em relação a esse vereador, o presidente tem usado duras palavras.
Não só aqui, mas fora daqui. Há meses atrás, no semestre passado ainda, na localidade do Faxinal, numa reunião com a comunidade. Estávamos ele, como integrante do legislativo, e eu. E lá debatendo as necessidades do bairro, da região. Várias pessoas reunidas. Ponto de vista dele, ponto de vista meu, onde eu expressei comparações positivas que aconteceram no governo passado, inclusive. Mas, porque não era a vontade dele que estava sendo ali, sendo concordada por mim, ele voltou a falar novamente. E num ataque, num levante de voz, aos berros, como aqui já fez, como aqui já berrou nessa tribuna, aos gritos, me fez acusações. Aliás, um senhor veio me dizer no dia seguinte que depois ele ainda foi pedir desculpas. Isso é lamentável. E aqui, desse mesmo espaço, usou de duríssimas palavras. Tudo, absolutamente tudo, aguentei calado. Fiquei quieto. Não respondi porque penso que o poder legislativo está acima. Mas não. Ele, assim, não entende. Ele agride. Ele tem desprezo pelas pessoas. E vou dar um exemplo. Estão lembrados da Escola Esperança? Estão lembrados da Escola Esperança? Aliás, hoje um senhor que mora em São Pedro da Serra me disse assim: Bratz, ele viu a reportagem ontem, mas vem cá, não era esse secretário, esse vereador que era secretário de Educação, na época em que deu um problema lá numa escola? Qual é a escola? Uma escola estava desabando lá. É isso mesmo, deu na televisão, apareceu na TV, não sei se foi a RBS ou a TV Bandeirantes. Senhores e senhoras, o gestor da educação, permitiu, consentiu que lá a Escola Esperança estivesse funcionando num prédio que estava as suas estruturas escoradas por madeiras. Isso é verdade. Fui eu lá denunciar a situação. A pedido da comunidade me informou, fui lá ver, estavam crianças. Aliás, a foto que nós tiramos foi objeto de reprodução na imprensa local, no Jornal Ibiá, no Fato Novo, se não me engano, mas Jornal Ibiá com certeza. Estavam lá servidores, quase uma centena ou mais de uma centena de crianças, professores, demais funcionários. Quase ou mais de uma centena, diariamente, expostos ao risco. Nós estamos numa iminência de ser notícia internacional por tragédia. E eu fui e denunciei a situação. Estão entendendo? Estão entendendo o que está acontecendo? O desprezo pelo ser humano. Eu duvido que se fosse o filho dele, se fosse a filha dele, ele não ia permitir a situação. Mas tem mais. Aliás, tem um livro que diz assim, Mentes
perigosas. O psicopata mora ao lado. Como reconhecer e se proteger de pessoas frias e perversas, sem sentimento de culpa, que estão perto de nós? Hoje, aliás, ontem, uma psicóloga, Braz, eu fiquei apavorado com essa iniciativa desse vereador que fez essa iniciativa contra ti. E leva e leia para as pessoas esse título: O psicopata mora ao lado. Como reconhecer e se proteger de pessoas frias, perversas, sem sentimento de culpa, que estão perto de nós. Aliás, depois disso, ele saiu mentindo, dizendo que não, as crianças não estavam lá. Bom, eu posso trazer dezenas de pessoas que aqui vão testemunhar que lá estavam as crianças. Mas lá, então as crianças não estavam, mas os funcionários podiam estar. Os funcionários da prefeitura, os professores, eles poderiam estar lá, expostos ao risco, a uma tragédia, repito, que poderia ter uma conotação internacional, que sairia da esfera do município, do estado, e ingressaria em todos os continentes. Livramos, por detalhe, de Montenegro ser manchada pro resto da vida. Mas não é só isso. Vejam que ele escreveu um artigo certa vez dizendo: todas as escolas têm laboratório de informática. Eu pergunto, todas é 0, 3, 4 ou é 100%? Na minha leitura eu aprendi isso, que todas são todas, 100%. Do interior, Bom Jardim, Costa da Serra, mas aqui na área urbana também. Eu fiquei impressionado com isso. Fiquei impressionado e fui atrás para ver. Eu estava assim, bom, isso aqui é uma coisa inédita, talvez no mundo. Fui lá ver. Comecei pela escola onde a professora, diretora, a esposa do professor Renato, na época, professor, secretário, hoje vereador. E fui lá ver, era um amontoado de computador, que lá funcionava biblioteca, depósito, os computadores, mas laboratório de informática, mesmo para valer. Bom, aí eu fui numa escola lá, a maior escola do interior, na Costa da Serra. Sabe como é que era constituído o laboratório de informática, senhoras e senhores? Laboratório pressupõe uma escola de 300 alunos, em torno de 300 alunos, um pouco mais. Não sei precisar, na época, quando os alunos tinham. Bom, talvez 5, 10 computadores, né? Não, tinha um computador, um único computador. E sabe aonde? Esse laboratório estava na sala da direção, porque era o único que tinha. De laboratório, zero, nada. Então, eu lamento. Eu tenho que dizer isso. Eu tenho que dizer isso. Ele tem uma habilidade para mentir. Infelizmente, ele tem uma habilidade para mentir. Eu achei que ele tinha melhorado, que ele tinha mudado, mas não mudou. Mentes perigosas, psicopata mora ao lado. Como reconhecer e se proteger de pessoas frias e perversas, sem sentimento de culpa, que estão perto de nós?